Fabi, seja bem-vindo aqui para esse compartilhamento. Obrigado por ter aceito o convite de compartilhar a sua experiência com a gente, com a consciência sistêmica, com esse caminho que você vem fazendo aí ao longo de algum tempo. E fale para nós quem é a Fabi, o que a Fabi faz, de onde a Fabi vem. Eu agradeço o convite. Eu sou Fabi Denadai, sou consultora de imagem e estilo, mas nem sempre fui consultora de imagem e estilo, e por isso nós nos encontramos, não é, Johnny? Sim. Eu posso contar um pouco aqui? Pode, conta, fica à vontade. Eu vim de um processo, né? Cresci numa empresa familiar e ao longo dos anos você fica enraizada, quem tem empresa familiar sabe disso, né? Uhum. Então, assim, não é só o laço ali o valor do trabalho ali, mas assim, o laço familiar. Sim. Então, assim, chega o final de semana, o assunto é o mesmo, de noite o assunto é o mesmo, mas assim, você acaba se acostumando. A verdade é que a gente acaba se acostumando. Sim. E as coisas, elas se misturam, né? O profissional, o emocional, elas acabam ficando ali. Mas eu vivi um processo de transição de carreira que eu senti a necessidade de, assim, tá ok, minha missão aqui, obrigada, sou grata, agradeço demais, mas assim, eu sinto que eu posso transbordar em outro lugar, né? Mas tudo isso eu acho que tem conexão, porque hoje eu sou consultora de imagem e estilo, trabalho muito nesse resgate da autoestima, do autocuidado. Então, nesse tratar das emoções, de como a gente se percebe, a maneira como a gente se percebe é como o outro também nos percebe. Então, como que a vestimenta, a maneira como você conversa, como você se porta, como que isso comunica para o outro também. Então, isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, lá atrás, quando meu primeiro vestibular que eu prestei, eu fiz para psicologia, mas aí meu pai, né, interviu, falou que isso era curso de doido, não sei o quê, né? Lá atrás, então, você já tinha uma busca pelo autoconhecimento? Já. Sempre me encantou essa área. Essa área do autoconhecimento, sempre. Comportamental. Total. E aí tá bom, então qual outro curso que eu vou fazer que não é psicologia, mas parece com psicologia? Aí eu fiz fonoaudiologia, que na grade curricular foi uma das coisas que eu lembro, assim, muito claramente, eu olhando, falei, nossa, tem muita psicologia aqui, né? Então, tipo assim, vou dar uma engambelada no meu pai aqui. E aí, sim, fiz meu curso, me formei, aí cheguei a atuar na área, mas sempre assim, trabalhando na empresa e estudando, e aí quando eu me formei que eu mergulhei mesmo na minha área. E aí, o meu irmão mais velho, que ele estava sendo preparado para assumir, né, a gestão da empresa, ele faleceu. Né? Ele teve uma morte repentina. E aí, como o trabalho, o trabalho para minha família, que vem, né, de descendentes de pós-guerra e tal, tem um valor muito grande. Então, assim, vocês são descendentes de quê? De italianos, portugueses. Então, assim, o valor, o trabalho, sabe? O trabalho une a família, sabe? Então, naquele momento, quando eu voltei a trabalhar na empresa, era como dizer assim, ó, estamos todos juntos, né? Você tinha saído da empresa... Saí... E aí o teu irmão estava assumindo, seria o sucessor, ele veio a falecer e você voltou para a empresa. Eu voltei para a empresa. Isso aí a gente chama, dentro da sistêmica, né, se entende que é como se fosse assim, você tomou, não é que você tomou o lugar dele, né, mas tomou a missão de vida dele, a missão familiar. A missão talvez familiar. Ali de substituí-lo, né? Porque meu irmão, eu tenho outro irmão, mas ele era mais novo, né? Então, realmente, eu entrei com essa vontade de estar ali, de manter a família unida e os negócios. Então, e assim, fiquei muitos anos. Mas, Johnny, quando a gente... Isso eu tenho muita clareza hoje do que eu vou te falar, tá? Quando a gente se afasta realmente do nosso propósito, da nossa missão, a gente adoece. E a gente não percebe que a gente... vai adoecendo, a gente vai adoecendo, e eu fui adoecendo, né? Mas o curioso é que nesse meu processo, foi esse processo de adoecimento, por incrível que pareça, que foi o meu caminho para retornar à minha missão. Sim. Né? Então, quando eu fui ficando muito doente e trabalhando ali junto com a família, teve um momento que eu tive que,
para que o corpo já não estava respondendo. Então, assim, eu enfrentei uma depressão séria, né? Mas a sua família, vocês sempre tiveram um bom relacionamento entre vocês, né? Não era... Essa depressão vinha por conta de um afastamento do propósito, né? Assim, eu consigo fazer a leitura o seguinte, né? A própria morte do meu irmão, Sim. né? Logo em seguida, meus pais se separaram, né? Eles não ficaram mais nem 2 anos juntos. Então, assim, eu vi a família se desintegrando. Uhum. E nisso que a família foi desintegrando, eu fui me perguntando qual era o meu lugar no mundo, Uhum. né? Para onde vocês estão indo? Sabe, essa coisa, mesmo casada, né? Mesmo ali eu já estava grávida, eu sentia, assim, um vazio muito grande. Sim. Sabe, assim, como se eu não pertencesse. Cadê vocês, né? Sim. Isso acontece quando surgem, né? A gente vê na sistêmica, a família, ela continua. A família, ela nunca se separa. Só que, porém, quando há, por exemplo, essa dissolução do casamento, cada um fica se perguntando onde que é meu lugar agora, né? O que eu faço? Aí, se você não está encontrado no seu lugar na família, você não vai estar encontrado no seu lugar no mundo, né? É bem isso. Então, assim, só que eu não sabia nomear isso. Nomear isso, que é o que a sistêmica ajudou a esclarecer. Sim, e aí eu fui em busca desse autoconhecimento, eu fui buscando me entender, me conectar. E aí foi onde eu entrei, que eu conheci a consultoria de imagem. Quando eu conheci a consultoria de imagem, eu falei, opa, tem muitas respostas aqui que... Eu vou dar um exemplo. Eu um dia abri meu guarda-roupa, porque eu estava nessa busca, né? Eu falei assim, o que aqui realmente eu escolhi? Eu, Fabiane, o que daqui eu escolhi? Isso aqui não, isso aqui foi a vendedora, isso aqui não. E qual cor que eu gosto? Eu comecei a me perguntar. E eu falei, caramba, não sei nem qual cor que eu gosto, né? Então aí quando eu comecei a fazer essas perguntas e eu falei, pô, vou estudar. Aí foi quando eu entrei nesse universo da consultoria, que aí eu falei, cara, isso está muito conectado com a essência da pessoa, né? Com o comportamento, com tudo. A maneira como a gente se comporta, como a gente se veste, como a gente se posiciona, diz também como o outro também nos trata. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas aí eu falei, tá bom, o que eu vou fazer agora? Eu tô na empresa, eu tô nesse outro trabalho que eu encontro, eu vejo o meu coração aqui, meu coração pulsa aqui. E o que eu faço com isso, né? Foi onde eu procurei essa vivência sistêmica. Eu falei assim, eu quero entender o que está acontecendo. Porque... Que era uma coisa que na mente você não conseguia encontrar respostas. Não, eu ficava vagando. Ficava vagando na mente. Né? E aí eu falei, o que eu preciso fazer? Então, assim, primeiro ponto, né? Eu acho que essas pessoas precisam se colocar em movimento. Sim. Né? Porque você ficar aqui, o que está acontecendo? Não, você tem que buscar. Né? Então, assim, isso eu fiz. Então, quando eu comecei primeiro, abrir meu coração para isso, né? E dentro dessa vivência, eu vi que, assim, sim, era possível eu sair da empresa, né? Desapegar da empresa e seguir o meu rumo. Só que, Johnny, não é fácil. Não é fácil porque a vida inteira eu me vi em grupo. Sim. E eu estava tomando um rumo sozinha. Você sabe que isso desperta um gatilho, né, Fabiana? Me vi em grupo, estava indo sozinho. E uma das percepções que nós temos é que, assim, isso desperta um gatilho no nosso inconsciente coletivo de que no grupo eu tenho como sobreviver. E isso é um inconsciente coletivo mesmo, porque se a gente for colocar milhões de anos atrás, a única forma que o homem tinha de sobreviver era ele estando em grupo, porque naquela época na selva tinha um leão, tinha um bicho no mato lá, então ele tinha que estar em grupo, em bando para se proteger, né? Então, com certeza na tua mente você sabia que você não ia passar fome, que você não ia passar dificuldade, que você não ia ter dificuldade nenhuma, era apenas uma migração profissional. Só que essa consciência de grupo e o estar sozinho desperta aqui, opa, corro risco de vida aqui, né? O cérebro entende isso. Vivi esses medos, eu vivi, e mais, né? Eu vivi assim,
um pouco do sentimento, um pouco não, bastante, né? Da culpa. Poxa, nem tá, não tá tudo 100% e eu vou sair e eu vou deixá-los. Então, assim, esse sentimento da culpa também, eu falo que foi uma corrente que ficou agarrada em mim, sabe? Que eu não vivia nem aqui nem ali, sabe? Eu ficava e aí, quando eu fiz esse momento, essa vivência, isso me deu, assim, um estalo de que, né, me deu uma clareza, não foi um estalo, foi uma clareza de que, um conforto, vamos dizer assim, que eu poderia seguir, mas mesmo assim, eu senti medo, né? E eu ainda persisti um tempo na empresa. Foi nesse tempo que eu persisti na empresa, né, esse curto tempo que eu ainda persisti na empresa, é que muitas coisas foram acontecendo e eu falo assim, não dou conta disso. Não dou conta. Aí eu fui pro chão de novo, aí eu saí. Aí, nesse período que eu saí, um mês que eu saí, magicamente as coisas se resolveram, sabe? Aquela coisa que parecia impossível, aquela situação que você fala assim, não, isso é impossível resolver esse negócio. O negócio resolveu, caminhou, não resolveu por completo, mas assim, teve uma solução, e ali eu falei, né, eu não sou a último bolacha do pacote, né, as coisas sobrevivem sem mim, eu não preciso ficar carregando essa corrente, e eu tomei essa decisão, sabe, Johnny, assim, eu acho que é essa tomada de decisão que faz realmente as coisas acontecerem. Então, quando eu realmente tomei a decisão de seguir o meu rumo, fazer o meu solo, e claro, o empreendedor, ele dá a cara para bater, você sabe. Hoje eu colho, sabe? E as coisas que eu colho, e eu vou até me emocionar, porque eu sou chorona, mas eu fico tão feliz, assim, a sensação que eu tenho. Não que... Vê se você entende o que eu vou dizer. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Eu vou comprar uma caixa de fósforo, mas eu trabalhava na empresa da família. O valor da caixa de fósforo, para mim, era... Hoje, com a minha carreira sozinha, quando eu compro uma caixa de fósforo, isso que para mim tem uma potência mais, assim, é uma coisa que, porque realmente eu sinto, assim, uma vitoriosa, né? Não que não tivesse esse sentimento com a família, mas acaba sendo uma conquista dividida, concorda comigo? Sim. É um grupo. Hoje, quando eu vivo e eu sinto que é que eu consigo alcançar, que eu vivo esse meu propósito, que eu acho que eu já estava predestinada a isso, porque lá atrás, quando eu decidi fazer psicologia, entende? Não foi à toa. Então, assim, as coisas aconteceram, elas migraram para um ponto que eu retornei para a minha missão. Então, hoje, paralelo à consultoria de imagem, eu faço psicanálise. Então, eu sempre estou envolvida nesse lado das emoções, do comportamento, e ter essa vivência sistêmica me ajuda, né? Esse contato que eu tive, esse olhar sistêmico, me ajuda nas minhas relações hoje com os meus clientes. Johnny, eu digo que é como se fosse, eu vejo quando eu vejo eu tenho esse olhar sistêmico, é como se fosse assim, um ansiolítico para mim. Aquela coisa assim, calma, tudo tem seu tempo, as coisas elas se encaixam, elas caminham, não se atropele. Então, muitas vezes, eu uso muito esses recursos de que, calma, né? O movimento que você está fazendo aqui, ele existe porque alguma coisa acontece. É um jogo eu falo que é um jogo de xadrez, né? Um negócio que você mexe aqui, ele vai lá, ele reflete lá na frente, né? Então, basicamente, eu vejo essa vivência sistêmica como foi uma ferramenta poderosa que me ajudou a
até essa tomada de decisão. Sim. E essa tomada de decisão, que ela se postergou um pouco mais, mas aí quando tudo aconteceu, eu entendi que lá atrás, quando na minha vivência sistêmica, eu tive a bênção dos meus pais para poder seguir o meu caminho, eu é que não quis seguir, eu que fiquei agarrada. Interessante, né? Porque, olha que interessante isso. Você teve a bênção, né? A maior bênção que os nossos pais nos dão é a vida. Se a gente só tomar a vida, já tá tudo resolvido, né? Mas o que que acontece? A mente, às vezes, prende a gente de sentir o sentimento e a emoção. Porque a gente, às vezes, quer uma afirmação de uma palavra ou quer uma outra possibilidade, né? Então, assim, você já tinha certeza que você era abençoada, que você era amada, que você era querida, que eles iriam te compreender, mas existia o que a gente chama ali de um jogo emocional, né? Uma mudança, e justamente a consciência sistêmica, junto com a inteligência, junto com a prática, com a vivência em grupo que possibilitou, isso te possibilitou ter o contato com essa emoção e sentir aquilo que eu sempre falo, né? Todo mundo sabe que fumar faz mal, que açúcar faz mal, mas no entanto consome açúcar, fuma, enfim, todos nós temos atitudes que nós sabemos que às vezes nos faz mal, só que às vezes é porque nós não tivemos um impacto emocional, e ali você sentiu, né, que na consciência familiar do grupo, a família te liberava para você ir para a vida. Me liberava, mas eu que fiquei agarrada ali por um tempo, que eu pensava assim, esse sentimento de culpa, mas eu vou deixar, ainda não tá tudo resolvido. E nunca vai estar, Johnny. Nunca vai estar, você vai morrer, não tá ainda. Não vai tá ainda. E aí, quando o sistema mesmo me parou, entendeu? Quando eu falo que foi o sistema, minha filha, toma, chute, vai, entendeu? Então aí eu entendi. Então eu sou grata porque foi esse sentimento mesmo, que foi essa vivência me ajudou nessa tomada de decisão, né? Que eu decidi, mas ainda continuei mais um pouco, e quando realmente eu me senti assim, liberada, de fato, assim, por eles e por mim também, né? Porque eu senti que eu consegui quebrar a corrente, sabe? E foi muito libertador. Sim, e foi leve, né, Fabi? Em algum momento você sentiu assim, uma dor de aquela coisa assim, mas autoconhecimento leva a processo de dor, essa coisa de voltar lá no passado, de ter um contato, essa coisa do campo, isso é tudo muito doloroso. Você sentiu em algum momento que isso foi uma dor que te incomodou, que foi pesado? Não. Foi pesado, não, mas assim, eu acredito que em qualquer processo de autoconhecimento, né, a gente tem que estar pronto para encarar as verdades. E nem sempre a verdade é aquela que a gente tá floreando na nossa cabeça. Então, assim, a gente tem que ter esse imbuir mesmo de coragem para se conectar com a verdade. Aí, mensurar se é muito doloroso, eu acho que isso é meio que particular, né? Mas a minha vivência, não. Eu não senti que foi uma coisa dolorosa, que eu fiquei... Não foi. Até porque você teve todo um suporte também, né, Fabi? Um suporte de uma entrevista, um atendimento antes. Depois a gente teve outros encontros, toda né? uma preparação. Então, assim, não é aquela coisa, vai, meu filho, não é assim. Então, assim, acredito que todo esse profissionalismo que você tem, todo esse cuidado, esse olhar, esse amparo mesmo, que a gente sente quando a gente está com você, isso tudo me deu muita segurança para fazer esse caminho. Então, assim, em nenhum momento cheguei lá pensando assim, nossa, eu vou chegar aqui, eu vou sofrer. Não, eu fui pronta para encarar a verdade. Eu acho que esse é o ponto que eu acho que todo mundo deveria pensar, né? Eu tenho que estar pronto para encarar a verdade. A verdade, às vezes, nem sempre é a mais florida do mundo, mas você tem que estar preparado. Sim. E é muito bacana, porque assim, olha quanta riqueza que você traz na sua partilha, né? Nesse seu relato, e de aprendizado para nós, porque você passou por um momento de luto, onde perdeu uma pessoa muito querida, e inclusive que é até muito difícil para o teu sistema, porque assim,
É natural um pai e uma mãe partir antes de nós. Mas agora, no teu caso, o teu irmão que se foi, né? Era um sucessor de uma empresa familiar, onde teus pais eram sócios, trabalhavam juntos, então teve esse luto, mais a depressão, né? Tantas outras coisas que estavam envoltas aí. E diante disso, você viu, diante do olhar sistêmico, a compreensão disso tudo, né? Do deixar lá o que é, né? Deixar o que é da família, deixar lá quieto. E ao mesmo tempo também, né, Fabi, que observa aí na tua história, uma honra à profissão anterior, né? Nós aprendemos dentro da sistêmica que, assim, quem vem antes tem precedência, mais forte, devemos honrar. Às vezes a gente vê hoje nas pessoas no dia de hoje, por exemplo, mas eu sou infeliz porque meu pai me mandou escolher tal profissão, eu sou infeliz porque meu pai me obrigou a trabalhar na empresa e não fiz o que eu queria. Em nenhum momento você teve esse olhar, né? Sentou aqui, muito pelo contrário, né? Por amor, você ficou até mais tempo do que deveria, né? Fiquei mais tempo. E eu penso, Johnny, que... Não sei se você concorda com o que eu vou dizer, mas o que tá pra você... Calma, vai acontecer. Você só tem que ficar atento. Então, assim, não sei se você pensa dessa maneira, mas, assim, foi o que eu percebi que aconteceu comigo. Então, lá atrás, quando eu não... Existe um motivo para eu não ter feito aquele curso. E eu não fui infeliz, muito pelo contrário, foi através desse curso que eu fiz de fonoaudiologia que eu conheci meu marido. Né? Na mesma faculdade, a gente se esbarrava ali. Então, assim, eu sempre olho as outras coisas. Gente, tá bom, não era para estudar naquele outro lugar, era para fazer aquilo ali e as coisas foram acontecendo. Então, de qualquer maneira, eu acredito que todos nós temos uma missão. Né? E feliz é aquele que consegue realmente aqui encontrar o seu propósito. Né? Eu sou muito grata de verdade por tudo que eu vivi dentro da minha dinâmica familiar, empresarial, honro, rezo sempre por todos ali, porque eu sei que o sucesso deles também é o meu sucesso, né? Porque eu não estou mais junto, né? Eu sei disso, eu acredito, eu honro. E eu sei que se eu abençoo eles me abençoam, então o meu negócio vai prosperar também. Sim. Né? Então, assim, essa troca que sempre deve acontecer. Acho feio também as pessoas, eu acho feio, né? A pessoa quando fala, nossa, porque eu era feliz e aí demoniza a profissão anterior. Eu acho que a pessoa tá jogando pedra nela mesma, entendeu? Sim, tá cuspindo no próprio prato que vai comer. Porque não é no prato que comeu, não, é no prato que vai comer. Porque existe uma dimensão profissional ali, uma força daquelas profissões anteriores, né? É verdade, Johnny, eu já ouvi falar sobre isso. Eu já ouvi falar sobre isso. Existe isso, então estou cuspindo no prato que eu vou comer, porque a dimensão profissional, a nossa vida profissional, a gente muda o ofício. A gente muda o ofício profissional, mas agora existe uma dimensão profissional, um prato chamado profissão, né? E olha que bacana, você veio prosperando, você veio trilhando todo um caminho, não perdeu o vínculo familiar, muito pelo contrário, porque quando você se recolocou ali no seu sistema, né? Se recolocou ali como filha, lembra até mesmo assim, saindo ali do lugar daquele irmão sucessor, né? Do qual você ocupou e que era um lugar dele, né? E Fabi, após essa mudança de postura, né? Essa postura onde vou seguir o meu caminho, a minha profissão, vou me colocar novamente no mercado lá fora. Você percebeu que, porque não foi só uma mudança de profissão, mas foi uma postura sistêmica mesmo que você teve ali dentro do seu sistema familiar. Você percebeu alguma mudança? Quais as mudanças positivas que você percebeu no seu sistema familiar? Você, seu esposo, seus filhos, você com seus pais? Bom, primeiro comigo, né? Eu realmente consigo hoje mensurar o meu valor. Olha. Entende? Uhum. Eu consigo mensurar o meu valor. Não que eu não tivesse valor lá, não é isso.
Mas é como eu disse para você, quando você está sozinho, vamos dizer assim, você se olha diferente, você vê os resultados e você fala, caramba, isso aqui, mérito meu, eu fiz isso, entende? Então, assim, essa percepção, tá? E acredito que por eu ter essa percepção, a maneira como eu me valorizo hoje, mudou o meu posicionamento familiar no sentido que eu me percebo sendo mais valorizada. Olha só. Entende? Uhum. É um posicionamento de limites mesmo, para assim, são coisas pequenas, mas eu percebo essa questão da valorização. Sim. Que por muitos e muitos anos, às vezes, eu me via dentro de um sistema que eu buscava, às vezes, tanta validação, às vezes, vou falar abertamente aqui, não tem problema, mas eu buscava tanta validação do meu pai, né? Sim. E eu não percebia isso. Sim. Né? Sim, mas eu entendo todo o histórico de vida dele, né? Sim. Tem dificuldade mesmo em demonstrar emoções e tal, mas hoje, pela maneira como a gente conversa, nas entrelinhas, eu sinto uma certa admiração. Sim. Né? Que antes eu não percebia muito. Sim. Olha só. É isso. E essa validação, essa valorização, ela vem, né, Fabi? Porque na sistêmica nós compreendemos assim, que às vezes a gente espera uma valorização do outro, seja do cliente, do amigo, mas que na verdade é a nossa criança esperando isso dos nossos pais, né? Quando a gente aceita o que eles tiveram para dar, o que eles deram, fica leve também o que você vai dar e esperar pelo outro, né? E por que você acha que as pessoas, assim, no geral, mães, esposa, filha, sucessora, empresária, deveria mergulhar nessa consciência sistêmica? O que isso traria de benefício ao seu ver, que trouxe na tua vida e que traria também para as pessoas? Muitas pessoas falam assim, mas para que isso vai contribuir com a minha vida? O que isso vai melhorar? Por que você acha que as pessoas deveriam mergulhar nessa consciência e desenvolver isso? Clareza de vida. Clareza de vida. Clareza de vida. Então, você faz um detox. E você começa a realmente enxergar aonde as coisas têm valor. E isso é individual, é um caminho único. Não é para mim, não é para você, mas você tem uma clareza. E quando tá tudo muito claro, também tá fácil de resolver, não é verdade? Sim. Olha só que bacana. E essa clareza de vida permite ver tudo com mais facilidade, né? Exato. Que aí o que não está adequado, você consegue. E assim, né? Essa clareza também ela acontece porque você se predispõe a fazer um mergulho interno de autoconhecimento, né? Então, por isso que você tem clareza. E aí é preciso ter coragem. Sim. E principalmente um autoconhecimento de sair da mente, né? Porque você estava envolto ali na fumaça da mente, tentando entender nebulosa ali, tentando entender, e essa vivência possibilita isso, a gente ter mais clareza, para a gente ter nossas tomadas de decisões, como eu disse, né, existe todo um preparo, né, então, sim, assim, que é importante nesse acompanhamento. Todo um preparo, né? Que isso é fundamental, porque cada história é única. Sim. Né? Então, não é padrão. Sim. Aconteceu isso, então é por isso. Aconteceu isso, não. Cada um tem a sua história e esse seu cuidado, essa sua sensibilidade de conduzir isso, Johnny, eu admiro e parabenizo porque te agradeço, porque você faz parte dessa minha jornada. Carrego você no coração. Eu que agradeço por você vir compartilhar conosco esse aprendizado, né? Hoje em dia é uma coisa muito comum as pessoas viverem essa transição de carreira e não saber como fazer isso de uma forma
sucinta, correta, Aham. né? E até mesmo também de superar alguns traumas, como, né, o luto, a perda de um ente querido, e você trouxe isso com tanta clareza e riqueza. Agradeço de coração por ter compartilhado esse aprendizado. Mesmo as pessoas aqui, ó, sigam a Fabiana nas redes sociais, vamos deixar aqui as redes dela, para que possam mesmo ter contato e acesso. Claro. E obrigado pelo convite e por compartilhar a riqueza da sua história. Eu que agradeço.